Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, Pastor Ademir, de volta para mais um vídeo que você vai gostar. Dessa vez é um vídeo de reflexão e está ligado, a uma imagem aí, um clipe que fizeram lá em São Paulo, em crítica ao atual presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? E vale a pena pensar um pouco sobre isso, a maneira da crítica em si, porque como cristãos temos que realmente preservar os nossos princípios, que são bíblicos, tá? E para lembrar os irmãos, quer dizer, lembrar não, afirmar para vocês que eu preguei, para explicar sobre a relação de autoridade, por exemplo, sobre o quinto mandamento, usando o Dia do Senhor 35 do nosso catecismo, o Catecismo de Heidelberg. E eu dividi, na verdade, as exposições em 3 sermões diferentes. O primeiro deles eu falei sobre o quinto mandamento, Quinto mandamento é honra pai e mãe. Então, o quinto mandamento e a relação entre marido e mulher. Por quê? Porque no casamento Deus deu papéis distintos para o homem e para a mulher. E nesses papéis, no casamento em si, Deus deu a liderança para o homem. Então a Escritura vai ensinar e vai regular como é a relação de homem e mulher. Também, como é a própria base do mandamento, do quinto mandamento, Deus deu na família papéis distintos para os pais e para os filhos. Os pais como líderes e os filhos como liderados, aprendendo dos pais. Mas também o quinto mandamento, ele extrapola o contexto familiar e ele é aplicado em seus princípios, em nossas relações na sociedade. Como é que nós devemos interagir, nos relacionar com as autoridades superiores instituídas na sociedade. Então isso é realmente um ponto muito importante para refletirmos, certo? Eu li alguns textos, como por exemplo, o texto que eu usei principal foi o texto de Colossenses, capítulo 3, também Efésios 5 e também Efésios 6, certo? E também como textos auxiliares, Romanos 13 e também 1 de Pedro, Primeira carta de Pedro, capítulo 2, onde aprendemos em vários textos, em várias afirmações sobre o conceito de autoridade. Então eu vou deixar aqui na descrição tanto o link dos sermões como também dos textos para vocês poderem conferir. Mas vamos aqui comentar esse vídeo. Eu não vou colocar aqui para vocês o áudio porque eu tentei da outra vez e deu copyright, Então o clipezinho começa aqui com um grafitezinho, uma foto aí da Marielle Franco, se eu não me engano, vereadora do Rio de Janeiro, que foi assassinada e tudo, e que a mídia, é claro, juntamente com a esquerda, quiseram imputar isso de alguma maneira ao próprio Bolsonaro, tá? Mas já pelo começo do clipe, já dá pra imaginar do que se trata, entende? Do que se trata. Vocês vão notar que nesse clipezinho aí, eu assisti hoje pela manhã, esse clipezinho aí, ele vai mostrar, assim, muitas pessoas jovens, certo? E, obviamente, pessoas que não têm conhecimento político nenhum. Infelizmente, são pessoas que são guiadas, são robozinhos. Foram abduzidos pela esquerda, como muitas pessoas o são. Infelizmente, por influência da mídia, da faculdade e tudo mais. Então, vamos aqui avançar um pouquinho. E aí vocês vão ver o absurdo. Essa pessoa está aí no cemitério. Dá uma acelerada aqui, ó. E olha só. Ele vai pegar aí. Justamente uma réplica da cabeça decapitada do atual presidente. Então se liga aí, eu vou adiantar um pouquinho. Olha lá. Dá uma olhadinha no absurdo aí. Tá? Olha aí, jovens, adolescentes. Certo? Aí uma representação do povo, do gueto e etc. Da diversidade contra o presidente. E o que vão fazer? Vão jogar bola com a cabeça com a réplica nesse sentido, da cabeça do atual presidente. A criança pitando, olha a palhaçada. Isso nos faz lembrar também o que acontecia no Carandiru, no antigo Carandiru. De vez em quando acontecia uma maluquice como essa, algum tipo de rebelião, e os presos arrancavam a cabeça de alguém lá e jogavam bola, mostrando o nível da violência que nós temos em nosso país. Algo terrível. O que foi replicado aí nesse clipezinho feito, pelo menos está indicando que foi em São Paulo, Continuando aqui, jogando bola com a réplica da cabeça do atual presidente. Certo? Então, por esse clipezinho aí, deixa eu colocar numa parte aqui que fique marcado. Aí. Vou botar aqui um pouquinho. Vamos lá. Passou. Pronto. Por esse clipezinho aqui, pelo que vocês estão observando,
de maneira bastante clara, podemos ver, não é, de que lado está o ódio de fato. De que lado está o ódio? Já sabemos como a mídia, toda a mídia, infelizmente, né, a grande mídia eu digo, juntamente com partidos de esquerda e esses grupos sociais, não é, e essas pessoas do clipe, por exemplo, aí, como elas demonstram o seu ódio por meio dessas artes. Quer dizer, entre aspas, artes, né? Não somente esse ano, mas no ano de 2018, né, houveram muitas manifestações, aconteceram muitas manifestações, também supostamente artísticas, né, de ódio ao presidente, porque mentiram muito a respeito dele, certo? E até hoje continuam em um desrespeito gigantesco. E nós, como cristãos, precisamos realmente compreender que a Escritura Sagrada, né, os 10 Mandamentos, por exemplo, nos ensinam, Deus nos ensina, por meio de sua palavra, a respeitarmos as autoridades públicas, autoridades constituídas. Isso começa no lar e também vai para a sociedade como um todo. Tá? Existe hierarquia na sociedade, existe organização na sociedade. E esses princípios foram dados por Deus. Romanos 13, vamos aprender que toda a autoridade, não é, que existe, ela foi constituída por Deus. Então quem vai contra a autoridade vai contra o próprio Deus. Na primeira carta de Pedro, também no capítulo 2, o apóstolo Pedro também ensina a mesma coisa. Inclusive, não é, os apóstolos ensinaram os cristãos a respeitarem as autoridades, mesmo em um contexto de perseguição, onde havia imperadores, por exemplo. Tá? Havia imperadores. Os cristãos são chamados a honrar o rei naquele contexto. No caso, a honrar as autoridades públicas. Certo? E o que nós observamos muitas vezes é que as pessoas estão tão alienadas à verdade. Eu não vou nem falar desses jovens que estavam aí no clipe, porque, obviamente, são pessoas abduzidas pela esquerda. Eles não têm um pensamento crítico de verdade. Eles aprenderam a pensar como a esquerda quer. Eles não fazem uma análise. O triste é saber que muitos que se dizem cristãos e que frequentam igrejas também têm a mesma visão. Não é? Eles olham para a situação do governo hoje e eles não conseguem enxergar os problemas reais e o porquê eles aconteceram e colocam tudo na conta do atual presidente. Então, não são apenas pessoas que estão fora das igrejas, no caso, que chamam, por exemplo, o atual presidente de genocida ou então de vagabundo e usam termos pejorativos e ofensivos a uma figura que é o líder do país, não é? É o presidente eleito do país. E só por isso já deveria haver respeito, não é, ao ofício, não simplesmente à personalidade, mas ao fato de que é o presidente. Estamos falando do presidente. E também isso se aplica às demais autoridades públicas, à polícia, aos deputados, não é, aos governadores, não é, aos prefeitos e vereadores, aos juízes, não é, se são autoridades públicas, devem ser respeitadas. Esse é o papel do cristão aqui. Então, o cristão que tem também usado um discurso revolucionário de falta de respeito com a autoridade está pecando, viu? Isso não é atitude cristã, não. Você está sendo falso cristão. Isso é muito importante. E no último sermão que eu preguei, que falei justamente sobre esse contexto da sociedade mesmo, com relação à autoridade, não é? Eu também citei essas coisas. Como pastor, eu não vou fazer campanha num púlpito, é claro, mas eu tenho que pregar a palavra de Deus, não é? E especialmente no contexto que estamos vivendo, onde há uma grande batalha, não é, cultural, ideológica, batalha política, eu tenho que também ensinar pela palavra de Deus, não é, qual é o posicionamento cristão, apontando para princípios. E então eu falei muitas coisas importantes do sermão, não é? Eu vou deixar o link para vocês aqui, e que devem, nesse sentido, ser compartilhadas e que as pessoas têm que realmente começar a pensar sobre isso, porque a postura cristã não pode ser revolucionária. Tá? Isso é muito importante. Não é o papel nosso. Não é o nosso papel. Nós não somos revolucionários. Somos cristãos. É algo incompatível a revolução. Tá? É algo incompatível. E no que eu falei no sermão, eu citei. Inclusive, não é, mostrando que não é uma questão somente de mas porque vocês são cristãos e, portanto, vocês são conservadores, de direita, não é? Ainda mais, eu tenho que dizer que, como cristão, não é? Como cristãos, estamos acima de direita nesse sentido, mas é óbvio que um cristão genuíno, não é, que ele é coerente, ele quer ser coerente com sua confissão de fé, ele vai, óbvio, né, se posicionar politicamente à direita. Não tem como ser o contrário. Não dá. Tá? Não existe uma outra possibilidade que seja coerente.
Né? Tem gente aí que diz que é cristão e ainda vai fazer isso, mas é incoerência pura. Né? É incoerência pura. E para mim não são coisas triviais, bobas, não. São coisas sérias. Né? E esses devem ser exortados com relação a isso. Tá? Exortados. Eu acabei citando então, né, falando sobre Atos, né, para que alguém não fique pensando, tá falando isso aí porque você muito provavelmente vai votar no Bolsonaro, então você está se doendo por causa dele. De jeito nenhum. Eu estou usando a Escritura Sagrada, o princípio do mandamento, do 5º mandamento, que é honra às autoridades, tá? Para citar também que eu discordo, tá? Discordo da atitude de desrespeito às autoridades que também se posicionam à esquerda, para vocês entenderem isso. Por exemplo, eu posso lembrar de um episódio aqui no Brasil, muito lamentável, de quando ainda a Dilma Rousseff era presidente aqui do Brasil, certo? Eu não me lembro bem se foi numa Copa do Mundo, foi algum jogo nesse sentido de futebol, e estava ali aquela galera, a torcida brasileira, e a presidente estava ali também assistindo. Se eu tiver falando alguma informação que não seja certa, é só me corrigir nos comentários, beleza? Tranquilo. Mas a torcida brasileira começou a xingar a presidente. Cara, ela representa um viés absolutamente destrutivo para o país? Sim. Marxista, socialista, comunista? Sim. É do Partido dos Trabalhadores? Sim. Então tudo aquilo que tem a ver com ideologia e política, obviamente eu como cristão repudio. Mas mesmo assim eu tenho que respeitá-la, eu sou obrigado pela palavra de Deus a respeitá-la. Por quê? Porque ela foi eleita pelo povo e é uma autoridade constituída então. E eu devo respeitar. Devo respeitar. Certo? Então eu repudio. E eu digo mais, isso já faz um tempo. Mas se por acaso, eu não sei, eu não lembro, né, eu penso que não fiz isso. Mas se por acaso naquele contexto, né, eu talvez, se eu tivesse de repente me exaltado, não é, e falado mais do que deveria, e até demonstrar algum tipo de desrespeito a ela quando estava na função de presidente do Brasil, eu pequei. Tá? Eu pequei. Não é porque fui eu que cometi um erro, né? Eu não sei, não tenho certeza, estou dizendo né? Que eu vou passar um pano para mim mesmo. Não. A verdade é a verdade, ainda que eu seja o errado. Esse é o ponto aqui. Certo? Então, se por acaso eu zombei dela no cargo que ela estava, não é? Se eu tratei de maneira desrespeitosa, não nesse sentido, no cargo que ela estava, eu pequei contra o mandamento da lei de Deus. Esse é o fato. A mesma questão, por exemplo, eu posso citar de algo mais recente, que foi aquele problema, aquela polêmica em torno do deputado Daniel Silveira e também o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ora, nós sabemos muito bem, não é? E eu acho que o brasileiro consciente, ele entende, ele está vendo que os nossos juízes, não é, do Supremo Tribunal Federal não parecem estar se importando muito com o povo, não é? E às vezes agem como se fossem deuses, com todo o respeito, não é, aos juízes, não é o que parece, né? A impressão que nós temos, o que nós estamos presenciando aí, o que nós estamos vendo, são atitudes que atentam contra a liberdade das pessoas. Ao mesmo tempo, eu preciso dizer que eu tenho obrigação de respeitá-los. Eu tenho obrigação de respeitá-los, tá? Respeitar os juízes. Por quê? Porque o 5º mandamento me ensina e me ordena assim: eu devo respeitar as autoridades constituídas. Isso é fato. Eu, como cristão, não posso questionar isso, porque é Deus falando. Se eu desrespeitar os juízes, eu estou desrespeitando a Deus que constituiu as autoridades. E o que acontece? Eu, por mais que discorde da atitude do ministro ou de outros ministros, não é, de fazerem calar a voz do povo, e eu tenho que discordar disso, porque eu entendo que deve haver liberdade sim de expressão. Tá? Deve haver liberdade sim de expressão. Isso é um direito muito básico para o povo. Se o povo não pode falar, então, obviamente, é uma ditadura. É uma ditadura. Então, o que acontece? Eu realmente discordo muito da posição dos ministros e do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido, em querer prender o deputado, não é? Justamente porque ele discordou, porque ele criticou a ele e ao Supremo, certo? Ao mesmo tempo, concordei com a atitude do presidente Bolsonaro por dar um indulto para que o Daniel não fosse preso. Só que eu não posso deixar de citar uma coisa que é importante aqui. Mesmo discordando, não é, da atitude do juiz de fazer calar a voz de um cidadão brasileiro,
mesmo que ele tenha sido, mesmo que ele seja um deputado eleito pelo povo para falar realmente, ele ainda deveria entender, eu digo isso ao Daniel Silveira, com todo o respeito que eu tenho a ele, tá? A ele. Ele é uma autoridade. Mas ele deveria também reconhecer e respeitar a autoridade do ministro Alexandre de Moraes e dos demais juízes. Isso é fato. Ele é uma autoridade, não se fala com autoridade assim. Eu não estou julgando o mérito se deveria ir para frente esse negócio da prisão dele. Algumas pessoas vão dizer, não, porque ele foi muito ofensivo, ele xingou e etc e blá blá blá. Eu discordo disso, completamente, certo? Vou falar como um cristão, não é? Como um cristão. E aí, eu sei que vai ter gente que, você é cristão, você é pastor, o que você fala serve só para o seu contexto, né? Se é uma pessoa de fora, digamos assim, falando, eu não me importo. Mas eu me importo se um cristão, de repente, discordar de mim nesse sentido. Não é? Porque eu, como um cristão, entendo que Deus é absoluto, meu amigo. Ele é o Senhor, soberano de todas as coisas. E, portanto, não tem esse negocinho de eu falar que isso é pecado somente para um outro cristão. Não. O ministro pecou, o deputado pecou, não é? E todos aqueles que desrespeitam, nesse sentido, as pessoas, as autoridades, também pecam. O próprio presidente também, do mesmo jeito. Isso vale para todo mundo, não é? Autoridades têm que respeitar autoridades, o povo tem que respeitar as autoridades têm que respeitar o povo. Deve haver essa compreensão. Tem que haver uma maneira sadia de falar, não é? E a Bíblia nos ensina como. E isso não é politicamente correto. Antes que alguém... você quer ser politicamente correto, quer ser limpinho. Coisa nenhuma. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tem nada a ver com politicamente correto. Um cristão genuíno não abraça essa ideia de politicamente correto, que é uma armadilha para acabar nos calando. Não. Mas é notório, tá? Que a palavra de Deus ensina que eu tenho a obrigação, como cristão, de obedecer às autoridades e respeitá-las. A única maneira legítima, de acordo com a Bíblia, para que eu não obedeça, não me submeta à autoridade, é se por acaso essa autoridade quiser me forçar a desobedecer a palavra de Deus. E aí prevalece para o cristão, não é, a obediência a Deus e a sua palavra, e não a autoridade constituída. Porque, no fim, a autoridade constituída está desobedecendo, desonrando a quem constituiu, que foi o Senhor Deus. Isso é um ponto muito essencial. Ainda assim, mesmo com a autoridade, não é, agindo de maneira injusta, eu ainda devo respeitar. E mesmo quando eu for criticar, falar de maneira respeitosa. Respeitosa. Não é? Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a palavra de Deus, nós podemos notar de maneira muito clara, não é, quais são os princípios realmente cristãos. Eu termino lendo esse texto aqui, tá? Da primeira carta de Pedro. Ouçam com atenção. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 a 18. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Se queremos calar os maus, os ímpios, não é? É pela obediência à vontade de Deus. É por fazer o que é correto. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, ou seja, Deus nos fornece aqui, não é, um conceito correto de liberdade. Liberdade verdadeira é a liberdade de poder obedecer a Deus. Isso é liberdade verdadeira. Quando alguém, não é, chama de liberdade, como nesse clipezinho aí, esses atos libertinosos, ofensivos, desrespeitosos, não é, e mórbidos, não é? Parece que o roteiro desse vídeo, toda a elaboração desse vídeo, esse clipe, foi feito por um psicopata. É o que parece aqui. Não é? E é justamente essa turma revolucionária, e aí eu coloco todo mundo do mesmo bojo, né? Revolucionários, não é? Que são os marxistas, os socialistas, anarquistas, o que seja. Até os liberais do Brasil. Que de direita não tem nada. Tá? De direita não tem nada. Qualquer um desses aí que estão chamando o presidente de genocida e fazendo aquelas acusações idiotas ainda lá, não é, do ano 2018, não é, na eleição, estão demonstrando isso, não é, que são revolucionários. E o cristão não pode ser revolucionário. Tá? Como livres
e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, que é o que estão fazendo, né? Usando a desculpa da liberdade, como foi feito nesse clipe, nosso direito de expressão. Mas peraí, liberdade de expressão, certo. Mas será que não é necessário um certo limite? Será que liberdade de expressão significa que eu devo ofender e propagar o ódio, legitimar o ódio, porque foi o que foi legitimado? Jogando bola, não é? Com a réplica da cabeça do presidente. A mesma imagem que você pode ver em vídeos antigos do Carandiru. É isso. Então, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Não é? Como servos de Deus. Isso não é ação de servo de Deus. E eu, portanto, como um cristão, não devo concordar com isso. Devo abominar. Verso 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei, a autoridade pública, a autoridade política. Verso 18, para terminar então. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então, eu aplico isso justamente a... Você gosta, não é, do atual presidente? Você não precisa gostar. Isso não interessa. Não interessa o que você pensa da pessoa dele. Tá? Não interessa isso aí. É a autoridade constituída, eleita pelo povo. Se você não gosta, se você acha que o cara fala muito áspero, se você se dói porque fala palavrão, se você fica ofendidinho porque seus ouvidos são puros demais, eu sinto muito. Se você é um cristão, seu dever é respeitá-lo, é honrar, não é? Essa autoridade. Vale também do mesmo jeito, pensando, se por acaso, não é? Acaso não, se for a vontade de Deus, a providência de Deus, que outro assuma o poder, que ele seja derrotado nas urnas, não é? E a esquerda volte à presidência, o que é algo que nos apavora, eu sei, mas eu como cristão preciso confiar em Deus e não em homens. Deus é soberano, não os homens. Não somos nós quem decidimos o destino de ninguém. É o Senhor Deus que tem todo o controle em suas mãos. Eu confio nele. O cristão deve confiar em Deus, tá? E não em homens. Se chegar ao ponto, não é, da esquerda subir ao poder novamente, eu tenho minha consciência nesse sentido livre dessa dependência de Estado, de político, de direita e esquerda, não é, de agendas globais. Deus está no controle. Eu vou confiar no Senhor e, portanto, respeitar a autoridade pública. Porque como o princípio diz aqui para nós no versículo 18 de 1 Pedro 2, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Quem disse isso? Os cristãos que disseram isso há 2000 anos atrás viviam debaixo de governos, não é, opressores, de imperadores romanos. Tá? Então, esse é o princípio cristão. Tá certo? Então, fica a reflexão com vocês aí, meus irmãos. Pensem bem, tenham juízo, exerçam o seu direito aí, não é, de cidadania, e realmente procurem temer a Deus e lembrar que acima de qualquer autoridade constituída está o próprio Deus e devemos respeitar a Ele em primeiro lugar. Tá bom? Então Deus abençoe e até o próximo vídeo.